moldes libertinos e sexualmente subversivos. Quando você vai estudar a vida das feministas, você vai perceber que elas mantinham padrões subversivos de vida. Então, a gente precisa entender que por trás desse discurso bonito, né, pense na sua carreira. A mulher que tem muitos filhos se desgasta muito. E coisas do gênero, né? Há uma intenção deliberada em que a mulher tomasse as rédeas da sua vida sexual fora do casamento, sem ter que se submeter às consequências que isso traz. E eu quero contar para vocês a história de Margaret Sanger. Essa é uma mulher que estava em ação desde os primeiros movimentos do movimento feminista. E era uma mulher, era um diabo em forma de pessoa. É essa mulher aqui. E foi dela que veio a ideia que nós temos hoje de planejamento familiar. Foi com ela que nasceu. Olha quem era ela. Margaret Sanger foi uma grande eugenista e abortista. Vocês sabem o que é eugenia? Eugenia é a lei do bem-nascido. A eugenia é uma teoria parecida com a teoria darwiniana. O mais forte sobrevive. Então, a eugenia diz assim, a gente está vendo muito isso hoje com FIV, né? Você faz 2 embriões. Qual que é melhor? Qual que tem mais condição de sobreviver? Esse. Então, descarta esse, a gente vai ficar com esse aqui. Sabe quem fazia isso? Hitler, na Segunda Guerra. Fazia eugenia. Matava aqueles que não eram tão bons quanto ele achava que eram, que deviam ser. Né? Então, não é tão branco quanto devia ser, morre. É deficiente físico, morre. É deficiente mental, morre. Isso é eugenia. Eugenia mata aqueles que não estão no topo do que eles consideram bom para o ser humano. Tá? Então, essa mulher, ela era eugenista e abortista. Ela defendia livremente o aborto, né, o assassinato, né, das pessoas mais indefesas dentro do lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. Né, uma tragédia. Né, uma tragédia. E ela já estava em plena atuação 40 anos da rebelde década de 60. Ou seja, em 1920, ela já estava trabalhando por isso. Então, quando disserem para você assim, mas o movimento feminista, eu não concordo com ele hoje, mas ele até que foi bom. Não foi, nunca foi. Ele não nasceu bom. Ele nasceu maligno, desde o começo. Enquanto a maioria das feministas de sua época falava sobre direitos civis, como sufrágio, Margaret Sanger discursava sobre divórcio, contracepção e aborto. Ela, depois de casada, começou a simpatizar com o anarquismo, o iluminismo, o humanismo, com o marxismo e com a chamada liberdade sexual. Só coisa boa. Tudo junto e misturado. Ela começou a escrever um periódico chamado A Mulher Rebelde. E nele defendia a adoção de condutas contraceptivas que chamou de controle de nascimentos. Margaret deixou o marido e 3 filhos e se tornou amante de um escritor, membro da sociedade eugenista americana. Você vê que os podres se achando, né? se atraindo, né? Para Margaret, o controle de nascimentos era a maneira mais fácil de conduzir a humanidade para uma raça mais pura. Eugenia. Abriu a sua primeira clínica de controle de natalidade no Brooklyn. A clínica foi fechada 10 dias depois e ela foi presa por ter aberto essa clínica. Olha, aquilo que eu falei no começo, né? Como é que Satanás não tem pressa? Porque se for rápido, dá isso. Vai ser presa. Depois da sua prisão, ela ganhou notoriedade e reuniu em torno de si os primeiros defensores de um movimento de controle de nascimentos. Ela larga o amante, arruma outro e depois se casa com um magnata do petróleo que financia o movimento de controle de natalidade. Em 1923, ela reabre legalmente a sua clínica e em 1940 passa a ser o maior centro de controle de natalidade do mundo. Lá eram receitados diafragmas, gel espermicida
meios intrauterinos e desde 1961 a pílula anticoncepcional. Nasceu ali. O que ela queria? Que cada mulher pudesse viver a sua vida sexual à vontade, como ela fez. Não, pega outro, não. Sem precisar engravidar. Sem correr o risco de engravidar. Vocês sabem como é que se chama essa clínica? Ela existe até hoje. Ela se chama Planned Parenthood. Vocês já devem ter ouvido falar dela. É o maior centro de assassinatos de bebês do mundo. Existe várias pelos Estados Unidos afora. Criada por essa mulher. E nós compramos esses conceitos sem estudar o que estava por trás. Eu não sei quantas de vocês já ouviram falar sobre os efeitos da pílula anticoncepcional. Não sei quantas de vocês. Mas, na minha época, de jovem, recém-casada, ninguém falava sobre isso. Isso é uma coisa muito recente. Muito recente. Jogarei luz sobre esse assunto. Todo mundo sabe que a pílula anticoncepcional dá trombose, diminui a libido, né? Então, quando você deveria ter a sua libido ótima com o seu marido, ela corta a sua libido. Que a pílula anticoncepcional traz um monte de outros problemas, isso aí todo mundo sabe. Mas uma coisa que não dizem para nós é que a pílula anticoncepcional tem vários efeitos e mecanismos para impedir que uma concepção aconteça, mas o último dela, se todos os outros falharem, é não permitir que o embrião, que o óvulo já fecundado, se fixe na parede do útero. Esse é o último objetivo dela, que não acontece na maioria dos casos, mas acontece. Que é fazer com que o endométrio fique descamando e o feto não consiga lidar. Então você aborta. Por que os médicos não falam isso para nós? Eu vou te dizer por quê. Porque aqui no Brasil nós ainda somos mais conservadores. Se você pegar a bula de a bula de um remédio em duas versões diferentes, em português e em inglês, você vai ver nitidamente essa diferença. Eu conversava isso numa live que eu fiz com a Hendrika Vasconcelos e com uma médica ginecologista presbiteriana. E a Hendrika disse, se você pegar a pílula de um anticoncepcional, ela falou o nome do anticoncepcional, em inglês, eles falam literalmente na bula, que impede a anidação do embrião no útero. E na bula brasileira eles não falam. Por quê? Porque a gente não aceitaria. Então eles enganam a gente e a gente aceita isso de uma forma muito natural. Né? Como o DIU também, que provoca uma inflamação no útero, para que o útero rejeite o bebê que já está formado. Então, perceba que loucura! E nós viramos abortistas dentro da igreja sem saber. Porque a gente não buscou informação, porque ninguém disse isso pra gente. Nós compramos essa ideia. Nancy Lee DeMoss, ela diz assim, a capa de uma revista americana mostra um casal elegante e atraente passeando pela praia. O título do artigo era A Vida Sem Filhos. E a explicação diz que para muitos casais ter tudo significa não ter filhos. No interior da revista vemos um casal sentado confortavelmente sobre um guarda-sol fazendo um brinde com suas taças de vinho, enquanto um casal nada chique e infeliz caminha com dificuldade pela areia de uma montanha de brinquedos e filhos a reboque. A mensagem não poderia ser mais clara. A vida sem filhos é idílica e compensadora. A vida com filhos é caótica e fatigante. Então, nós podemos perceber as consequências amargas do feminismo chegando até nós. Nancy Lee DeMoss, ela explica da seguinte maneira: como um destruidor de vidas, Satanás definitivamente não incentiva a procriação. Cada criança que nasce tem o potencial de contrariar os seus propósitos ao receber a graça de Deus e tornar-se um súdito do seu reino. Desse modo, qualquer coisa que impeça ou desencoraje as mulheres de exercer o seu chamado dado por Deus de serem portadoras e doadoras de vida, promove os esforços de Satanás.
Eu não sei se vocês lembram de pelo menos dois grandes acontecimentos na Bíblia onde a matança de bebês foi importante. Com Moisés e com Jesus. Mata. Agostinho, ele fala uma coisa muito, até engraçada. Ele diz assim, que quando a maldição foi lançada sobre a serpente, lá no Éden, e a maldição foi que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então veja aí a importância da maternidade. Era da mulher que viria o descendente santo. Aí Agostinho diz assim, que quando Satanás ouviu isso, ele imediatamente começou a desconfiar de todas as mulheres e olhava para todas elas com medo. Será que é daí que vem? Será que é daí que vem? Será que é daqui que vem? O Messias já veio. Mas é isso que Nestlé demonstra aqui. Cada vida que nasce, cada filho de crente, principalmente, que nasce, traz consigo a grande probabilidade de frustrar os planos de Satanás vivendo uma vida reta diante de Deus, né? Vivendo uma vida de influenciar outras vidas. Então, o aborto, o infanticídio, o homossexualismo são exemplos de práticas destruidoras de vida. E não apenas essas práticas, né? A igreja também foi inconscientemente influenciada com essa maneira de pensar em relação à contracepção, à esterilização. Eu sou uma delas. Não sei se vocês já me ouviram contar essa história. Mas eu me casei muito jovem, eu me casei com 19 anos, com 21 anos eu já tinha o primeiro filho. Foi 21, 23, 25 e 27. E aos 27 anos eu fiz uma ligadura. Eu me esterilizei. E logo depois eu pensei, gente, o que eu fiz na minha vida? Uma jovem de 27 anos. Me arrependi amargamente. Antes de ter a consciência que eu tenho hoje, teológica do assunto, eu já tinha consciência de que eu era muito jovem para ter feito isso. E não tinha mais o que fazer. Né? Então, quantas de nós, por não pensarmos biblicamente sobre o assunto, tomamos decisões que são decisões cabais, que são decisões que a gente não pode mais voltar atrás. Né? E depois disso a gente tentou adotar, não deu certo, enfim. Agora Deus está compensando com os netos, né? Então vem com o 13º neto agora, se Deus permitir. Mas é uma tristeza para mim. Hoje, olhar tudo isso que eu estou dizendo aqui, com certeza algumas irmãs aqui mais velhas, né, da minha idade, mais velhas do que eu, vão concordar comigo. Por que eu não ouvi isso aqui antes? Né? Por que na igreja não se falava sobre esse assunto antes? Né? Então, o feminismo que em tese era para a proteção da mulher, nada mais fez do que retirá-la do lugar que Deus deu a ela no seio da família e lançá-la em rebelião aberta contra Deus e seus propósitos. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não estou falando aqui, que é uma coisa até que me acusam. Eu não estou falando aqui que mulheres não podem trabalhar, que mulheres não podem ganhar dinheiro. O que eu estou querendo dizer aqui, e o que eu defendo com unhas e dentes, é que é tempo para todo propósito debaixo do sol. E vai ter um tempo na sua vida que você vai ter que se desgastar com a sua casa e com seus filhos. Porque se você entregar esse papel para outras pessoas cuidarem, né, o resultado não vai ser bom. O que eu defendo é, mesmo que você não tenha filhos, você tem um marido e uma casa. E o que a gente está vendo hoje no meio cristão é que marido e mulher, eles vivem mais ou menos como dois colegas de faculdade, né? Que dividem a mesma casa. Então, eles dividem as contas, eles dividem as tarefas, né? Então, você quer uma camisa passada, você passa a sua camisa. Por quê? Porque você trabalha, eu também trabalho. Eu faço almoço quinta, você faz na sexta. Isso está fora do propósito de Deus, gente. Está fora. Tá? Deus estabeleceu muito bem estabelecidos os papéis. Goste a gente ou não. Mas a mulher, ela foi feita para cuidar. Por que você acha que antigamente, grande parte das profissões que as mulheres exerciam eram relacionadas a cuidar? Enfermagem, professora.
Hoje não, hoje tem mulher que sobe o morro com a R15. Não. Por quê? Porque a mulher é igual ao homem. Não é, gente. Não é. Não tenham medo de crer e de dizer que a mulher não é igual ao homem. Isso não faz de nós inferiores, faz de nós diferentes. É por causa dessa história que vocês são iguais, você pode tudo, né? E você, seu lugar é onde você quiser. É por causa dessa história que hoje você vê um ônibus lotado, uma mulher grávida de 8 meses em pé e um rapaz sentado. Por isso. Foi isso que o movimento feminista conseguiu para nós. Ou que num divórcio, quando a mulher fica sozinha com 3 filhos, a juíza fala para ela, vai trabalhar. Ele vai viver a vida dele com todo o dinheiro dele, e com a nova mulher, você vai criar sozinha esses 3 filhos e ainda vai ter que arrumar um trabalho. Foi isso que o movimento feminista conseguiu para nós. Então, nós precisamos entender que esse movimento, ele repudia a ideia de que Deus tem um plano específico para as mulheres. O movimento feminista odeia essa ideia. Eles afirmam que nós temos o direito de definir o que é ser mulher. Ele nos ensinou a crer que as nossas vidas e as escolhas que a gente faz são única e exclusivamente da nossa conta. Meu corpo, minhas regras. Não é. Porque nós não pertencemos a nós mesmas. E não é só na questão do que eu faço com o meu corpo, mas na questão do que eu penso a respeito da vida. Eu não penso a respeito da vida a partir de qualquer outro princípio que não seja a palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser chamada de crente. Eu não posso ser chamada como éramos chamados antigamente, né? O povo do livro, né? Porque nós vivemos isso aqui lá. O movimento feminista nos levou a acreditar que as diferenças entre homem e mulher não são tão importantes assim, que nós podemos arbitrariamente definir os nossos conceitos sobre feminilidade. Cada um define o que quer. Por isso é que a gente está hoje num ponto muito louco, né? De homem querer dizer que é mulher. E jogar vôlei com mulheres. E é o banheiro de mulher. Como que isso começou, gente? Não foi da noite para o dia, entendam. Isso não foi da noite para o dia. Isso foi sendo colocado massivamente e lentamente na nossa cabeça. A Bíblia nos ensina que não cabe a nós definir o que é feminilidade. Ela diz que Deus criou homem e mulher com um propósito vital e específico. Diz Nancy Demóstenes. E o seu plano não é arbitrário, insignificante, nem descartável. Então, quando Deus cria o homem como provedor, Deus sabe o que está fazendo. E entenda, é um discurso que eu ouço muito em algumas igrejas por onde eu vou. Mas isso era antigamente. Gente, Deus tem antigamente, gente. A palavra de Deus é eterna, como Ele é eterno. A lei de Deus é para hoje, como foi para ontem, como vai ser até o último dia. A palavra de Deus é a revelação de quem Deus é e do que Ele espera do ser humano. Quem está preso na linha do tempo somos nós, gente. Quem diz antigamente, quem diz em 1800, é a gente. Deus é eterno. Ele não teve começo e Ele não tem fim. Ele não está preso na linha do tempo, não. Então, para Ele não existe antigamente. Ou você acha que Deus não sabia que a gente ia chegar no ponto que a gente chegou hoje? Ah, Ele não sabia. Ele foi pego de surpresa para o movimento feminista. Não foi. Nada disso é novidade para Ele. Por isso a nossa postura cristã deve ser o que a Bíblia diz, é o que a lei também, não é o que a cultura diz. Porque a cultura, cada hora, fala uma coisa diferente. A cultura, cada hora, vai para um lugar diferente. Cada hora vai dizer que ser mulher é uma coisa diferente. Então, eu vou ficar, como o Paulo fala, né, para lá e para cá, sendo levado por todo e qualquer vento de doutrina. Então, há sim uma maneira específica que nós devemos viver seguindo a nossa vocação. Há sim. De uma maneira muito bem definida pelas Escrituras. Né?
E isso é verdade para qualquer mulher. Isso é verdade para mulher casada, para mulher solteira, para mulher viúva, para mulher divorciada. Tá? Nós somos chamadas a uma vocação diferente da vocação dos homens. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que é quando você vai viajar em família. Se você tem uma viagem, sei lá, de 10 horas de carro, você, seu marido e seus filhos. E aí, qual é a primeira coisa que o homem vai cuidar? Do carro. Tu vai lembrar que tem que calibrar pneu. Não, gente, calibrar pneu é um negócio misterioso pra mim. Às vezes a gente fala, bota 38 e eu falo, amor, não dá. Eu não sei nem onde começa. É ele que vai ver o óleo, é ele que vai botar combustível, é ele que vai ver a, né? Ele vai ver tudo isso. A gente só, meu marido brinca comigo, ele diz que eu acho que carro anda cuspe. Porque eu nunca olho se tem gasolina. Por que eu nunca olho se tem gasolina? Porque eu tenho certeza que ele sempre bota gasolina. Porque ele sempre bota gasolina. Por outro lado, se nós vamos fazer essa tal viagem, né, lá pelas 3 horas de viagem, a criançada vai estar com o quê? Com fome. E ao invés de você parar no grau para pagar 30 contos numa coxinha, você vai puxar um isopor, com todinho, com maçã, com uva, né? E o marido vai ficar assim, nossa, que legal, você pensa nisso, né? É isso que a gente faz. Como é isso que eles fazem. Então entenda que a maneira como Deus criou cada um dos seus papéis é perfeita. Eu não preciso ser como Eva, que tinha um jardim inteiro, mas queria só aquela fruta. Só que Deus disse que não. Porque Deus nos deu um campo vasto de ação. Vastíssimo. Um campo importantíssimo de ação. Mas para nós mulheres, a gente só tem valor se a gente for igualzinho ao homem. Se a gente conseguir ser a CEO de uma grande empresa. Senão, não tem valor. Né? Por quê? Porque a nossa cabeça foi contaminada. A Nancy Moss diz assim, o nome da primeira mulher confirma e celebra essa verdade, né? A verdade de que a mulher tem uma vocação específica. O nome Eva significa doadora de vida. O plano de Deus é que todas as mulheres, casadas ou solteiras, férteis ou inférteis, gerem vida. Independente do estado civil, da ocupação ou da idade, o maior alvo de uma mulher deve ser glorificar a Deus e expandir o seu reino por meio da reprodução, dando fruto espiritual. Isso é incrível. E quem está falando isso é uma mulher que se casou aos 50 anos. Ela não esperou se casar para servir o Senhor. Ela servia o Senhor solteira, cuidando, dando vida, se integrando na vida da igreja. Então não importa se nós nunca vamos ter filhos. Porque para algumas mulheres, o Senhor simplesmente não dá, né? Quantos casais vocês conhecem que os dois são casados, os dois querem ter filhos, faz um monte de exame, está tudo bem com todos os dois e não engravida nunca. Né? Às vezes Deus não dá, pelos planos dele. Mas mesmo assim nós somos férteis. Por quê? Porque nós cultivamos vida onde nós estamos. Eu lembro que uma vez nós nos mudamos lá para Roraima, lá para o norte do país, Roraima era militar na época, e não levamos nada das nossas coisas, porque não dava para levar, muito caro. Então levamos algumas malas e algumas caixas com, sei lá, 2 panelas, 3 pratos. E quando chegamos na casa, quando eu cheguei, ele chegou primeiro, e quando eu cheguei na casa, cheguei de uma tristeza, a casa vazia. E a nossa casa no Rio era tão bem montadinha, tão bonitinha, bem de recém-casadinho. E o Alex saiu para trabalhar no dia seguinte que eu cheguei, e quando ele voltou, ele falou, uau, estou no mar agora, não estou numa casa. Por quê? Porque eu catei flor do jardim, botei no copo, bem pobre, bem simples, mas é no mar agora. Por quê? Porque a mulher faz isso, ela foi chamada para fazer isso, né? Para dar vida onde ela está. E eu quero mostrar para vocês um texto muito conhecido também, que vai falar sobre esse nosso papel. Abre comigo lá em Colossenses 3, dos versos 18 a 25. O apóstolo Paulo aqui ele vai falar sobre as nossas funções e sobre como essas funções importam no reino de Deus. O texto diz assim, esposas,
sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Aí ele vai dar instrução para os maridos. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritem seus filhos a ira, para que não fiquem desanimados. Aí ele vai falar para os servos, vai falar para os senhores, e lá embaixo, ele vai dizer assim, tudo quanto fizerdes, do que ele está falando? Vamos fazer uma aulinha de interpretação de texto aqui. Do que Paulo está falando? Tudo quanto fizerdes, tudo o quê? O que foi falado anteriormente, a gente está falando de um texto só. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, mulher, quando você é submissa ao seu marido no Senhor, quando você está criando os seus filhos, você está fazendo isso para quem? Você está servindo a Cristo. É isso que o texto está dizendo. Você está servindo ao Senhor. Ninguém pode dizer que essa é uma função pequena. Ninguém pode dizer a você que essa é uma função pequena. Aí ele continua dizendo, você vai receber herança, né? Recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que está servindo quando você é uma boa mãe, quando você corrige seus filhos, quando os filhos são obedientes aos pais, quando o marido ama a esposa, eles estão servindo a Cristo. E aí ele continua dizendo, pois quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. O que é injustiça nesse caso aqui? Do que ele está falando? Do que foi dito anteriormente. Cometer injustiça nesse contexto é você não ser submissa ao seu marido. É o seu marido não te amar como Cristo amou a igreja. Cometer injustiça aqui é um filho não obedecer aos pais. Cometer injustiça aqui é pais provocarem os filhos a ira, não criá-los como a Bíblia manda. E ele termina dizendo que nisso não há acepção de pessoa. Em que não há acepção de pessoa? Em receber a injustiça em troco da injustiça feita. Olha aqui, paulada. O texto está dizendo para nós que ser uma esposa submissa ao marido e criar bem os filhos, isso no nosso contexto, né? Depois eu não vou falar do contexto, depois eu vou falar não. Alguma hora vai se falar do contexto dos maridos, né? Você não fazer isso, você vai receber em troco essa injustiça praticada. É por isso que nós vemos tantos lares cristãos desmoronando. Porque nós queremos viver a nossa vida de casados no peito e na raça, da maneira que a gente quer e não da maneira que a Bíblia fala. E eu quero usar esses últimos minutos que nós temos até, nós temos 4 até 5, certo? Eu quero usar esses últimos minutos para falar um pouquinho sobre outro ponto que o feminismo manchou a nossa cabeça. E esse ponto é, se eu não tiver uma carreira, eu não sou alguém. Eu vou falar muito disso no livro que eu trouxe aí. Tem 2 livros aí de minha autoria que eu trouxe. O primeiro é o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, que é um livro, depois eu falo dele para vocês, que é um livro sobre criação de filhos. E o outro é Entre Fraldas e Sonhos, quando a carreira da mulher dá lugar à família. Nesse Entre Fraldas e Sonhos, eu falo muito sobre isso. Sobre a guerra cultural que existe para uma mulher quando ela é colocada na posição de ter que escolher entre a família e a carreira. Porque o feminismo disse que a gente consegue as 2 coisas. Mas, surpresa, não consegue. Seu marido consegue exercer a profissão dele e ser dono de casa? E criar os filhos em tempo integral? Nem você. Mas o movimento feminista diz que sim. Então nós temos visto uma legião de mulheres arrancando os cabelos da cabeça, doentes, se divorciando, não cuidando dos próprios filhos, mas a carreira é brilhante. Lembra que eu disse para vocês? Eu não sou contra a mulher ter uma profissão, exercer uma profissão, não sou contra. Agora, uma mulher de carreira não pode ser uma mulher casada. Porque a carreira de uma mulher casada é o seu marido, a sua casa e os seus filhos.
Essa é a carreira, ela já tem. Então, é a mesma coisa que você querer ser médico e advogado ao mesmo tempo. Uma das duas profissões vai sofrer, certo? Ou você vai ler sobre criminologia, ou você vai ler sobre mastectomia. Não dá para você exercer duas profissões ao mesmo tempo. Porque ou você vai se dedicar a uma e dar prejuízo à outra, ou você vai se dedicar a outra e dar prejuízo à primeira. Tá? Então, essa é uma das grandes mentiras, junto com a mentira de que o homem é melhor do que a mulher, porque você precisa celebrar ele, junto com a mentira de que ter filhos é muito ruim, é melhor você ser dono do seu próprio nariz. Essa ideia de que a maternidade e que o ser esposa é algo de menor valor. Eu estive numa igreja esses dias em Vila Velha e conversava com uma senhora da minha idade, de quase 60 anos, que já com os filhos casados, criados, com netos, que resolveu ser delegada de polícia. E aí ela diz para mim assim, você acredita que ela trabalha numa delegacia de mulheres? E ela disse assim, você acredita que meu expediente termina às 3 da tarde? E toda vez que o meu expediente termina, as mulheres querem ir para o shopping tomar um café, ver roupa, ver bolsa. E elas falam, vamos. E aí ela falou assim para mim, eu gosto sempre de dar uma resposta para chocar. Eu sempre falo para elas, vou para casa fazer janta, porque meu marido gosta de janta fresca quando chega. De que as mulheres querem infartar, se jogar no chão, na areia. De ranço dela. Como uma mulher, na sua posição. Eu para casa fazer comida do marido. Mas como assim? Então, perceba. Eu não sei se você que está criando filho agora e que deixou a sua profissão para cuidar dos seus filhos já passou por isso. De chegar numa loja e alguém te perguntar, profissão. Aí você fica, digo que eu sou professora, mas não estou sendo, ou digo que eu sou dona de casa. Isso tudo corre em 2 segundos, né? Entre a pergunta e a resposta. Está tudo aqui na nossa cabeça. Se eu disser que eu sou professora, vai estar tudo ok. Se eu disser que eu sou dona de casa, ela vai me olhar com um olhar de pena. E quando você fala a palavra mágica, dona de casa, é incrível, ou do lar, né? Do lar é mais chique, né? Do lar. Quando você fala isso, imediatamente, experimenta isso. A mulher para de anotar o que ela está anotando para olhar para você. Do tipo, espécie e extinção. Foi igual quando eu fui comprar. Ai, gente, está gravando, né? Vou falar sem citar. Fui comprar lingerie para uma pessoa que ia casar, fui com ela, né? Ajudei ela a comprar lingerie de luxas. E aí a vendedora disse assim, compra uma coisa vermelha, uma coisa preta. E ela disse, não, eu quero branco mesmo, porque eu sou virgem, né? Meu primeiro namorado, eu vou me casar com ele anos 3. Quantos anos você tem? 20? Um escândalo. Né? Olha que mundo que nós estamos vivendo, gente. Isso é engraçado, mas ao mesmo tempo é uma tragédia. Porque a pureza virou motivo de deboche. Né? O criar filhos, o amar ao mesmo marido. Esses dias eu vi uma repórter falando, ai, que coisa horrível deve ser você ser casado 20 anos com a mesma pessoa, já a pessoa tem que acordar e dormir todo dia. Eu prefiro a minha vida. É muito mais divertido, porque cada hora é uma emoção diferente. Aí tá ela, né? Quase 70 anos, sozinha. Sem marido, sem filho, sem neto, largada na vida. Por escolha própria. Então, elas estão convencidas disso, de que isso é bom. Elas estão convencidas de que isso é verdade. Então, a gente está vivendo nesse meio, gente. A gente está vivendo nesse meio. Né? Com esse negócio de ter filhos também, esses dias uma menina disse um negócio para mim que eu vi que só. Falei para ela, vou usar nas minhas palestras. Ela disse que ela tem vontade de andar com uma camisa escrita. São todos meus, é tudo do mesmo marido. Para parar de perguntar para ela, em todo lugar que ela vai, ela tem 4 filhos, ou 5 filhos agora, onde ela vai, todo mundo olha e pergunta, são todos seus, né? Aí quando você diz que sim, são todos do mesmo marido, sim, é um escândalo. Por que você disser, não, é cada um de um filho, todo mundo vai dizer, ok, tá tudo bem. Olha que loucura! Isso é uma loucura. E os errados somos nós, tá? Nós é que somos os errados aí da história. Aí essa minha amiga disse pra mim o seguinte, que agora ela responde assim, porque em todo lugar, ela está inclusive na igreja,
criticada porque ela tem 5 filhos. Então ela disse que agora ela adota algumas respostas assim na ponta da língua. E uma delas é que uma pessoa da própria igreja perguntou para ela: vem cá, na tua casa não tem televisão, não? E ela disse: tem, mas meu marido prefere a minha. Boa, gostei. Né? Então, perceba que aquilo que Deus diz que é bom, o mundo diz que é mal. É isso. E você sabe que a palavra de Deus condena quem chama o mal de bom e o bom de mal. Essa pessoa é condenável pela palavra de Deus. A autora do livro Eva no Exílio, Rebecca Burkle, ela diz assim: quando eu tiver de prestar contas diante do Senhor Jesus Cristo e tiver a oportunidade de depositar os meus troféus aos seus pés, os mais valiosos não serão as palestras que eu dei, nem os livros que eu escrevi. Os presentes mais valiosos dos quais eu cuido diariamente para o Senhor Jesus são os meus filhos. Eles são as reservas nas quais tenho investido minhas energias e criatividade, a minha vida. Cuidar dos meus filhos tem sido uma tarefa espetacular e um privilégio glorioso. E ela continua dizendo: se existe uma família, a esposa e mãe dessa família é quem deveria administrá-la. Isso é bíblico. Por isso que se chama dona de casa. Por isso. É porque somos nós que administramos e é da nossa mão que será cobrada. Não é da mão do seu marido. Esses dias uma amiga minha se casou com um viúvo canadense. E ela se mudou para lá, foi morar com ele. E ele estava viúvo há 2 anos. E eu ri muito com ela, ela ligou para mim com o vídeo para mostrar a casa nova, a vida nova dela. E ela disse: menina, eu estou tendo que organizar essas gavetas. Porque você não imagina que tem colher misturada com pano de prato, misturado com óleo de máquina, na mesma gaveta. Por quê? Porque ele morou 2 anos sozinho, numa casa que anteriormente devia ser toda arrumadinha, mas ele é homem. Aí ela perguntou para ele: esse casaco, essa bota de neve aqui na entrada da casa é para ficar aqui mesmo? E ele disse: só para quando tem neve. Quando foi a última vez que nevou? Dezembro. A gente está em agosto. Quente da chuchu. Você entende? Se há uma família, uma casa para administrar, esse papel é nosso, não é dele. É claro que ele precisa, como 1 Pedro 3,7 fala, viver a vida comum do lar. É claro que esse marido deve chegar em casa e te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Da mesma forma que uma hora ou outra do seu casamento você pode ajudar fazendo alguma renda, mas a responsabilidade de prover para a família é dele, não sua. Cada um tem o seu escopo, cada um tem o seu campo de responsabilidade. E Deus vai nos cobrar desse campo de responsabilidade que Ele nos deu. Porque pensa comigo, todas nós temos muitos dons, não é verdade? Porque eu abordo isso nesse livro, Entre Flores e Sonhos. Algumas mulheres falam assim: mas eu vou guardar na minha gaveta o meu talento de médica. Sim, mas você vai usar o seu talento de médica sendo mãe também. E você tem outros talentos que você nunca vai poder usar. Verdade ou mentira? Quantas vezes a gente sabe fazer ponto de cruz, a gente sabe fazer pintura em quadro, mas a gente não tem tempo para isso. Por quê? Porque eu estou cuidando da casa, porque eu tenho um emprego, ou porque eu estou estudando. A gente tem muitos dons, mas nem todos os dons têm que ser usados ao mesmo tempo. É essa sabedoria que nós precisamos ter. Então, se tem uma casa para ser administrada, se tem uma família para ser administrada, você não precisa de Deus falar ao seu eu vou orar, vou esperar o que Deus vai falar. Não precisa, Ele já falou. Está aqui. Essa é a sua primeira vocação. A menos que você não seja casado. Mas aí Paulo também vai dizer que se você não é casado, você deve cuidar das coisas do Senhor. Porque a mulher casada cuida e agradar ao marido. Mas a mulher solteira cuida de agradar ao Senhor. Então, no momento você tem que pegar para bater asa e fazer o que você quiser da sua vida. Né? Mas se você é casada, se você tem filhos, você não precisa esperar uma confirmação do Senhor para aquilo que você precisa fazer. Você já tem um trabalho em suas mãos.
E aí, vou continuar aqui com Rebecca Morgan falando, né? Se existe uma família, a esposa e mãe dessa família é quem deveria administrar. Se você pensar bem, uma família cresce em torno de uma mulher. É isso que fala o Salmo 128, quando diz assim: a tua mulher no interior da tua casa. Aquele termo ali do hebraico, no interior da sua casa, significa no coração da casa. Se você pensar bem, uma família cresce em torno de uma mulher. Sem ela, não haveria família em primeiro lugar. E essa é a posição em que você se encontra. Então, Paulo está te dizendo o que fazer a respeito dela. Tome conta disso, gerencie. Se você tem uma família, o mestre lhe entregou seus talentos. Presta atenção nisso aqui. E ele espera que você tenha ganho com esses talentos. Você não tem permissão para pegar o talento que Deus lhe deu, enterrá-lo no chão e sair para tentar obter lucro de outra maneira que você achar mais interessante. Aqui está o seu trabalho. Arma-se. Então, nós precisamos entender que o lugar onde nós devemos brilhar é no nosso lar. Não é que a gente não possa exercer nenhuma outra atividade, mas todas as outras atividades precisam estar subjugadas à primeira. Então, quais são as outras atividades que você tem além de servir seu marido, servir seus filhos, servir a sua casa? Quais são as outras atividades que você tem? Você pode estar estudando, você pode estar fazendo uma academia, você pode vender Avon, repetir, você pode ter uma profissão, ser enfermeira, fazer plantão. Qualquer uma dessas outras coisas estão em lugar. E a qualquer momento que esse segundo lugar atrapalhe o primeiro, ele deve ser abandonado imediatamente. Porque a nossa prioridade é a nossa primeira vocação. Esta é a nossa prioridade. E a gente precisa estar ciente disso. E como é que você consegue perceber como essas demandas podem estar nos impedindo de cumprir a nossa primeira vocação? Como é que a gente pode saber disso? Eu vou citar aqui Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos. Olha o que ele diz. Nenhuma nação pode existir de todo, a menos que a mulher seja boa dona de casa ou esposa, e a menos que ela seja mãe de um número suficiente de crianças saudáveis para manter a nação seguindo em frente. A tarefa indispensável para a comunidade não era de carreiras, indústrias ou residências. Era o trabalho da esposa e mãe. Theodore Roosevelt considerava o papel da mãe e da esposa o papel mais importante para o desenvolvimento de uma sociedade. Conhecem aquele ditado? A mão que balança o berço governa o mundo. Por quê? Porque é através da formação de uma família, é através de uma família forte, bem estruturada, com filhos bem educados, que uma sociedade se torna uma sociedade forte. Por que a gente está vendo a nossa sociedade degradando-se moralmente a olhos vistos? Por quê? Porque a gente não tem mais mães em casa. Porque as crianças foram entregues nas mãos dos que os pervertem. As crianças estão nas mãos deles o tempo todo. E a mãe está preocupada em ganhar o dobro do salário, porque o dobro do salário é sempre melhor do que o salário. Né? É claro, se tem a renda só do marido, a gente vai ter que ter uma vida mais simples. Ninguém quer uma vida mais simples. Mas se tem duas rendas, a custo da vida dos nossos filhos e do nosso casamento, o custo é alto demais. Eu vou citar para vocês John Abbott, quando ele diz sobre essa tarefa da maternidade que está em nossas mãos. E para nós isso é ainda mais importante. Porque quando a gente fala da sociedade, né, de que famílias fortes são uma sociedade forte, a gente está falando do contexto da graça comum de Deus. Mas quando a gente fala de igreja, a coisa fica mais séria. Porque quando você está falando de igreja, o ter filhos e criar esses filhos está falando do reino de Deus. Está falando da igreja que vai estar aqui, em São Pedro da Aldeia, em Agaruama, no Rio de Janeiro, em São Paulo, daqui a 60 anos. Você sabe que daqui a 60 anos não está mais aqui, né? Daqui a 60 anos, poucas, talvez algumas de nós mais jovenzinhas estejam aqui. Daqui a 60 anos, a maioria de nós não estará mais aqui.
Quem vai estar sentado nesses bancos? Teus filhos, teus netos, teus bisnetos. Então, o reino de Deus avança nesse mundo através do crescimento orgânico da igreja, claro, da conversão de muitos que vêm também, mas o grosso da igreja é a continuidade da família da fé, do povo de Deus. Aí John Arnold, ele diz assim: ninguém pode desfrutar do privilégio de ser pai sem ter deveres a realizar, que irão requerer tempo e cuidado. E que tempo pode ser usado de maneira mais útil do que o tempo gasto em treinar uma família de crianças que irão continuar a fazer o bem no mundo muito depois que estivermos chamados no túmulo. Que bem maior pode haver em forjar cristãos, gente? E não se forja filhos cristãos estando longe deles. Você forja filhos cristãos ali, ó. Todo dia aqui, ó. Igual o Deuteronômio 6 fala. Podemos ter alguma outra influência equivalente a essa de filhos e filhas piedosos? Podemos deixar ao mundo um legado mais rico do que a piedade fervorosa e a utilidade ativa de uma descendência numerosa? Não há pecado que alcance tão longe e estenda uma desolação tão avassaladora como a negligência dos pais. Nenhum pai que se retire dessas responsabilidades pode estar livre de culpa diante de Deus. Então, a nossa responsabilidade como crentes é ainda mais grave. Porque nós precisamos dar uma resposta ao Senhor com relação às bênçãos que Ele nos deu. Com relação ao casamento e aos filhos que Ele mesmo colocou nas nossas mãos. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a repensar, a reprogramar a nossa mente. E não pense, eu estou vendo aqui que o auditório é bem misto, né? Tem mulheres mais jovens, que estão na idade de plantar. Temos aqui mulheres mais velhas que já plantaram e agora estão colhendo. Mas eu não quero que você que é mais velha pense assim como eu pensei. Poxa, tarde demais para mim, né? Já liguei as trompas, já não posso mais ter filhos. Você tem um papel muito importante na Igreja de Cristo, que foi o texto que nós começamos lá no começo. Quantas mulheres idosas que sejam sérias em seu proceder, a fim de instruírem as mais jovens a serem boas mães e boas esposas. Então, nós, mulheres mais velhas, podemos não ser palestrante, podemos não escrever livro nenhum, mas na igreja local nós temos a obrigação de abrir os olhos das jovens para o chamado delas, para a função que Deus deu a cada uma delas. E, infelizmente, em muitos lugares onde eu tenho ido, são justamente as mulheres mais velhas que são as mais feministas. São justamente as mulheres mais velhas, muitas vezes, que são aquelas que dizem para as filhas que é loucura deixar a carreira para cuidar de filho. Que dizem para as filhas que é loucura ter filhos nesse mundo mau. Gente, é justamente porque o mundo está mal que nós devemos ter mais filhos. Filho de crente é luz, é luzeiro nesse mundo. Né? Então, nós, mulheres mais velhas, não terminamos o nosso expediente, não. O Salmo, ele fala que os mais idosos devem ainda dar frutos na casa de Deus, que eles vão florescer. E como é que nós, mulheres mais velhas, florescemos no corpo de Cristo? Quando nós ajudamos as mulheres mais novas a voltar os olhos para a Escritura, ao invés de voltar os olhos para Simone de Beauvoir, para Margaret Sanger, para todas as feministas que estão aí, hasteando com Deus, que vão contra a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sempre. Esse era o lema dos reformadores da Reforma Protestante, que se chama Adis Fontes, no latim, ou seja, voltando às fontes. A ideia é que a igreja reformada ela deve estar sempre se reformando. E essa ideia a gente precisa pegar na nossa vida. Todo dia, acordar e pensar: o que eu preciso mudar hoje na minha cosmovisão, que não tem se alinhado à palavra?
Que músicas eu estou ouvindo, que filmes eu estou vendo, que estão moldando a minha cosmovisão à luz do inferno. E como é que eu posso mudar isso? Como é que eu posso me encher do Espírito Santo de Deus? Como é que eu posso conhecer mais a palavra de Deus? Como é que eu posso ler mais livros que me conduzam à piedade e santidade? Como é que eu posso todos os dias acordar me parecendo mais com Cristo? Que o Senhor nos ajude nisso. Vamos orar? Pai amado, obrigada pela tua palavra, Senhor. Obrigada porque a tua palavra ela não nos deixa no vácuo, ela não nos deixa vagando como se estivéssemos num bote salva-vidas perdidas no oceano. Mas o Senhor nos deu essa âncora segura, que é a tua palavra. Obrigada por ela, porque ela não tem época, ela não tem país, ela não tem cultura, ela não tem tempo determinado de validade, mas é a palavra eterna do Deus eterno. Nos ajuda, Senhor Deus, a construir a nossa feminilidade, a exercer o nosso chamado dado por Ti, baseados na Escritura e não naquilo que o mundo fala. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Meninas, deixa eu falar, se vocês terminaram de gravar.